Meus amados, a paz do Senhor. Estou grato a Deus por estar mais uma vez aqui com os irmãos e nesta oportunidade trazer aqui o ensino. Sempre que eu falo para os irmãos, a gente fica bem apreensivo, mas Deus nos dá graça, né? Ore isso por mim aí, Deus vai nos ajudando. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos. Os amantes da palavra de Deus estão no culto de ensino aprendendo. Todo culto de ensino, todo culto é um aprendizado. Você vê uma palavra só que você aprender no culto de ensino, talvez esta palavra vai valer, né, para você durante a semana, alguma situação. O Espírito de Deus vai fazer você lembrar daquela palavra que você aprendeu e você vai sair vitorioso na situação porque você aprendeu a palavra. Glória a Deus. Quero ler com os irmãos um verso que está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, versículo de número 1. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 17. Versículo 1 da carta aos Efésios diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Versículo 17. O versículo aí não terminou, tem só uma vírgula aí, mas o texto é sequência. O versículo 17 diz assim: E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Só esses dois versos para nós parafrasear aqui, para dar uma base, uma introdução para o que nós vamos falar nesta noite. Meus amados, nós como cristão, ou todo cristão que é leitor da Bíblia, que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, sabe que precisa fazer, de certa forma, uma mudança na sua vida. E as cartas que Paulo escreve, João, os apóstolos do Novo Testamento escrevem nessa temática, contrastando dois sistemas. Se você que é um leitor da Bíblia no Novo Testamento, você vai ver que sempre as cartas do apóstolo Paulo, João, Pedro, Tiago, Judas, vai sempre ter um pano de fundo, vamos dizer assim, de algo que está atrás do que eles estão dizendo, no sentido de que os cristãos, quando se convertia, saía de um sistema, sim ou não? Sai de um sistema, a Bíblia traz o nome desse sistema como mundo. Não um mundo físico, mas um mundo, de certa forma, um mundo espiritual, um sistema distorciado de Deus, um sistema que, na verdade, trabalha contra Deus, contra tudo que se chama Deus e adora. E nós que fomos chamados por Cristo para ser um seguidor de Cristo, a proposta de Cristo para nós é que nós sejamos seus seguidores, seus discípulos, seus atalaias, que sejamos seus servos neste mundo, filhos de Deus e amados, para que possamos manifestar a multiforme sabedoria, a graça de Deus, manifestar a natureza, o caráter de Deus, o reino de Deus no mundo. E Jesus conta comigo, conta com você que aceitou como Salvador e Senhor. E nós observamos que no Novo Testamento, o mundo na época era dominado pelo Império Romano, que estava trazendo no seu bojo também a cultura do Império Grego e também do Império Medo-Persa, Império Babilônico, Egípcio e assim por diante. Porque todos esses impérios que se levantaram de um sistema que o próprio ser humano inventou, porém, aqueles que não quiseram servir a Deus, honrar a Deus, se desviaram para servir a sua própria natureza, as suas próprias invenções,
ou seus próprios sentimentos distorcidos de Deus. Nós sabemos que o sistema, nós passamos aí já uma lição que fala sobre o sistema babilônico, o sistema da Babilônia. Quem lembra aí dessa lição? Lição que fala sobre o sistema babilônico, quem lembra? Poucos. O sistema babilônico, nós já falamos aqui um pouco sobre isso em algumas terça-feiras que estivemos aqui. É um sistema que, na verdade, trabalha contra Deus em toda forma de se manifestar nesse mundo. Às vezes traz uma ideia de que é bom, traz até a ideia falando de Deus, mas na sua essência é distorcido de Deus. É um sistema que infiltrou-se em toda a estrutura social, física, política, de todas as formas que existem no mundo. Esse sistema se arraigou nas profundezas de Satanás, vamos dizer assim. Mas nós, os cristãos, como os cristãos aqui do Novo Testamento, eles saíram de dentro desse sistema para atender uma proposta. Que proposta é esta? É a proposta de se render a um Deus todo-poderoso, a um Deus que se manifestou na pessoa de Cristo, pois a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus. Jesus, ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é a natureza de Deus, a essência de Deus revelada para nós. Ele é o mistério de Deus que esteve oculto nos tempos passados, mas que foi revelado a nós. Bendito o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, através da sua vida, do Evangelho, o Evangelho de Cristo, nos traz uma proposta. E a proposta é abandonar, na verdade deixar, virar as costas para esse sistema e seguir a Cristo. Pois Jesus, ele disse lá em Marcos, dizendo: aquele que quiser. Na verdade, essa proposta de Jesus, ela não é obrigada, ela não é forçada, ela não é empurrada de qualquer jeito, não, senhores. A proposta de Jesus para mim, para você e para a humanidade, através do Evangelho, da manifestação da sua pessoa, a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus, é uma proposta voluntária, é para quem quiser. O Evangelho é para quem quiser. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim. Não é aquele que na verdade simplesmente é um simpatizante do Evangelho de Cristo, não. É para aquele que quiser entender a proposta, porque a proposta ela é verdadeira, a proposta é gloriosa, a proposta é eterna, é magnífica, é bendita. Glória ao nome do Senhor por isso. Mas para entender essa proposta, nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos nos desarraigar desse sistema que corrompeu a humanidade e, na verdade, agora atender a essa proposta em todas as suas dimensões. E o apóstolo Paulo está aqui falando principalmente à igreja de Éfeso, no texto que nós lemos. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, que é uma igreja da Turquia, que hoje está no território da Turquia. É uma cidade cosmopolita, uma cidade polo, uma cidade onde afluía para o seu interior pessoas de todas as nacionalidades, pois tinha rotas terrestres muito favoráveis. Também ela era favorecida pelo comércio que ali se representava. E para não deixar de forma alguma de falar, ali também se manifestava de uma forma muito intensa o sistema que era vindo do Império Grego ou da mitologia grega, que na verdade é o sistema em si demonstrado em todas as suas formas de se manifestar, principalmente na forma de se adorar, de viver culto e assim por diante. Estava em Éfeso, principalmente, existia 5 templos ali a deuses que eram deuses
gregos, divindades gregas, mas também romanas, porque todas essas divindades veio desde a Suméria, desde a Mesopotâmia, a Babilônia, e foi passando de império a império, porém mudava-se os nomes, mas a divindade era cultuada da mesma forma. E na cidade de Éfeso não era diferente. Existia na cidade de Éfeso principalmente 2 templos ali consagrados, os maiores templos, a deusa Diana, a Ártemi ou Afrodite, e a Apolo, que era irmão de Afrodite, no sentido, na história da mitologia grega, aonde se afluía para a cidade de Éfeso, nos cultos que era venerado a essas divindades, eram feitos cultos idólatras, os cultos que era feito à sensualidade, à carnalidade, por isso atraía pessoas de todas as regiões do mundo para lá. E a igreja de Éfeso era formada de pessoas que saíram de dentro desse sistema. Louvado o nome do Senhor. Era um sistema corrompido, maligno, idólatra. E a proposta aqui do apóstolo é ensinar a igreja que precisavam fazer a diferença naquele sistema. Não sair da cidade, não, era sair do sistema. E Paulo vai dizer aqui no versículo, quero falar primeiramente, na parte do versículo 17, nós vamos começar no 17, depois nós voltamos para o primeiro. Ele vai dizer da seguinte forma: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis. Aqui existia, como eu disse aos irmãos, quem lê aqui precisa colocar na sua mente qual era o sistema que envolvia a sociedade daquela época. É esse sistema que eu já vos falei aqui, muito mais coisas ainda. Eu falei de 2 templos principais, mas existiam muitos outros. Mas esses eram os principais, porque onde afluía todo tipo de permissiosidade, no sentido de as pessoas desaforar, vamos dizer assim, as pessoas aflorarem todas as suas formas de pensamento, de ideias que se possa imaginar, que a carne projetava para aquela sociedade. E a igreja, nesse sentido, ela estava vivendo desse sistema, ou dentro desse sistema, no sentido de que a igreja precisava sair de dentro dele, não sair de dentro da cidade, mas sair de dentro do sistema, corrigindo aqui. E Paulo está se referindo a isso porque existia na igreja de Éfeso pessoa que estava vivendo na igreja, mas sem sair do sistema. Vinha para a igreja, adorava a Deus, servia a Deus, mas estava misturada no dia a dia, quem sabe, com algumas coisas que se referenciava a esse sistema. E Paulo vai dizer: eu digo e testifico no Senhor, que não andeis. O sistema aqui, ou melhor, a palavra aqui, andar, é o mesmo que viver. Algumas traduções traz não viveis. Não pauteis as vossas vidas, tanto no sistema espiritual, físico e moral, com o sistema que existe dentro desta cidade. A proposta de Jesus para vocês com o Evangelho é totalmente antagônica, é totalmente contrária ao sistema que existe neste mundo, ou nesta cidade, que é uma referência ao sistema mundano. E aí Paulo vai dizer que aqui nós vemos uma fala de Paulo no sentido, uma fala negativa, dizendo não andeis. Mas por que, Paulo? Pastor, mas o texto está dizendo é que quem quiser servir a Deus, não é quem quiser? Sim, mas quem aceita a proposta precisa também saber que precisa aceitar também as determinações da proposta, o projeto. Precisa aceitar aquilo, as cláusulas que está seguindo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo.
A primeira coisa que a pessoa precisa saber quando ele entrega a sua vida a Cristo é que Ele não manda mais na sua vida. Ele não manda mais na sua história. Ele agora tem alguém que vai o direcionar de forma correta. É Jesus, através do Evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, é quem vai nos direcionar para Deus. Então a proposta de Jesus é, primeiro, que aquele que quiser seguir a Ele, precisa primeiro negar a si mesmo. E uma das coisas difíceis na nossa vida é nós negar a nós. Negar a nós significa nós, na verdade, não fazer mais aquilo que queremos. Sabemos que a nossa vida agora vai depender de algo maior, uma proposta maior, um pensamento maior, uma ideia maior. Como está lá no livro de Isaías 55, que os meus pensamentos, meus planos são mais altos do que o de vocês. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui: eu digo e testifico no Senhor, para que vocês não andeis mais, não façam mais, não vivam mais. Isso agora é passado, isso agora não pertence mais a vocês. Aleluia, bendito o nome do Senhor. O desafio até os dias de hoje é os mesmos. É o desafio de uma pessoa servir a Cristo sem precisar do sistema, sem ter nenhuma referência ao sistema do mundo. Nós que estamos em Cristo não precisamos do mundo no sentido do seu sistema corrompido. Nós não precisamos de nada do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo, esse sistema jaz no maligno. E se jaz no maligno, o maligno não tem uma proposta boa para você não. Ele pode até usar um artifício para te enganar, mas a proposta dele é te ludibriar, para te dar uma rasteira e levar você para o inferno. Mas Paulo, ele vai dizer: não andeis, não viva mais, não paute a sua vida, a sua forma de falar, a sua forma de viver, mas com o sistema. Paulo estava dizendo aos irmãos de Éfeso: vocês precisam agora voltar as suas vidas para Deus, porque quem se converte é quem muda de posição. O inferno está ali, o céu está para cá. Quem está andando para o inferno, quem está andando para a destruição, ele reconhece que é pecador, na verdade, ele reconhece que é um pecador, ele se arrepende de seus pecados e confessa a Cristo. Então, quando ele se converte, ele muda de posição. Está indo para um lado, e quando ele se converte, ele muda para outro. Então não tem como mais viver esse sistema. Por quê? Porque você agora está vivendo para Cristo. Você agora está andando para Deus. O seu alvo agora é totalmente o contrário. E Paulo está trazendo a proposta aqui e dizendo da seguinte forma: que é praticamente impossível alguém que entregou sua vida a Cristo e está andando para o céu e andar nesse sistema. É impossível, não tem como você andar para cá e de repente se encontrar de cá. É praticamente impossível, isso é uma questão lógica. É uma questão de raciocínio lógico. Bendito seja o nome do Senhor. Não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aí ele começa a listar, ele começa a falar e a mostrar o que é essas coisas, vaidade do seu sentido, que é, louvado seja o nome do Senhor. Quem está andando no sistema, ele está envolvido por esta questão da vaidade. Agora o sentimento,
a sua mente, o seu sentido é para essas coisas. Tudo que ele faz, tudo que ele diz, tudo que ele projeta é justamente pautado nesse sistema. A sua mente, as suas emoções agora vai ser pautada ali. Por quê? Porque ele está vivendo ali, mas quando ele se converte, ele deixa esse sistema e precisa buscar o outro sistema que nós vamos dizer agora, daqui a pouco, tá certo? Ele diz aí, não anda mais na vaidade do seu sentido. O que é vaidade? Vaidade é a qualidade de aquilo que é vão, inútil, instável, quer dizer, não tem firmeza, de pouca duração, desejo imoderado de atrair, de admiração ou homenagens, vanglória, futilidade, causa insignificante, tolice, vácuo, vazio. Tudo isso se refere à vaidade. Tem pessoa que a vaidade dele ela é voltada para coisa que não tem utilidade. Ah, mas eu gosto, mas agrada a Deus, porque agora você está vivendo para Deus. Então a sua vida agora, Jesus disse, aquele que serve após mim primeiro, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Eu agora não posso mais fazer a vontade da vaidade que antes havia na minha ignorância. O texto vai dizer daqui a pouco. Por quê? Porque agora eu tenho a quem servir. Eu tenho agora uma proposta diferente. Então Paulo começa a dizer, não vivam mais quando andam os outros gentios na vaidade do seu sentido. Tem pessoa que quer servir a Deus, mas quer andar copiando aquilo de pessoas que está vivendo no sistema. Tem pessoas que é invocado com moda, tem pessoa que é invocado com jogo de futebol, tem pessoa que é invocado não sei mais o que. É coisas que não tem utilidade, é vaidade. E quando você gasta o seu tempo, as suas emoções e o seu sentimento naquilo que não tem utilidade, você perdeu o tempo. Você usou o seu tempo em vão. Sem falar que você está, na verdade, agradando ao mundo e desagradando a Deus. A proposta de Paulo para os cristãos de Éfeso é a mesma proposta para os cristãos odiernos. Nós estamos rodeados por um sistema que trabalha contra Deus, um sistema que odeia Deus, que odeia você, que nos odeia até aqueles que estão dentro do sistema. O sistema odeia eles, porém o sistema engana eles que está tudo bem com eles lá. Então, se nós usarmos o nosso tempo na vaidade do nosso sentido, porque está dizendo que os outros gentios, as pessoas que não servem a Deus, glória a Jesus, bendito o nome do Senhor. Vaidade. Quem tem outra tradução aí nesse versículo de número 17? Da inutilidade, né? Dentro do primeiro verso, e digo isso, dê o verso inteiro para mim, quem tem aí outra tradução. Como os incrédulos que estão cegos e confundidos. Agora, como que uma pessoa diz ser cristão e está vivendo dessa forma? A pessoa, no sentido aqui, cego e confundido, a pessoa não sabe para onde vai, não está vendo nada. Ele está confuso, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda.
Tem pessoa que não sabe se serve a Deus ou se, na verdade, ele não sabe se larga, se deixa, quer servir a Jesus, mas quer trazer uma bagagem, arrastando uma bagagem de lá. E a proposta de Jesus é que essa bagagem de cá não serve para cá. Jesus disse que o fardo dele é suave. Seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então você vai trocar, se quiser ir a Jesus e deixar esse fardo pesado e pegar o de Jesus, o fardo de Jesus é diferente. Tem pessoa que acha, não é difícil demais ser crente. É muito difícil ser crente porque não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode, é que não deve. É que não pertence, não tem como encaixar. Não tem como fazer uma conciliação. Paulo vai dizer que consenso tem o tempo de Deus com os ídolos? Que consenso tem a luz com as trevas? Não tem como. Nós temos que entender que a proposta bíblica para nós, quanto mais nós desvencilhar do sistema para agradar a Deus, mais você se aproxima de Deus, mais você recebe de Deus, mais você ama a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Crise de quê? De amor. Nós vemos as letras dos hinos. Por exemplo, as pessoas, Deus me ama, Deus me ama. Ah, Deus me ama, e quer pautar a sua vida somente no amor de Deus para Ele. Deixa eu te falar, Deus te ama. Mesmo antes de você nascer, Deus já te amava. E Deus sempre vai continuar te amando. Porém, a proposta bíblica não é provar para você que Deus não precisa provar que Ele nos ama. Deus não precisa provar que me ama. Não precisa, mas Ele prova a si mesmo. Deus diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16, porque Deus amou. A crise agora não é a questão do amor. Tem pessoa que não entendeu ainda o amor de Deus por ele. Mas a questão é que nós precisamos fazer uma coisa. É o que a proposta é o contrário. Como é o meu amor para com aquele que me ama, independente, mesmo quando eu era pecador? Qual é a minha proposta para ele? A questão não é o tanto que ele me ama, que isso aí é indiscutível, imensurável. Você não pode calcular o tamanho do amor de Deus por você. Ninguém pode calcular. Mas eu te pergunto, e o seu amor por Ele? O seu amor por Ele vai ser demonstrado o quanto você deixar o sistema e se voltar para Deus. Não perder mais tempo com aquilo que na verdade não tem utilidade. Não perder tempo com aquilo que não traz benefício nenhum. Tem pessoas perdendo tempo da vida. Aí entrega para Deus os pedaços. Deus não te quer pelos pedaços, Deus te quer inteiro, espírito, alma e corpo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos de Tessalônica, no capítulo 5, ele vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e toda a vossa alma, e todo o vosso corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis diante dele. E Paulo está dizendo: não andeis, não paute o seu sistema de vida. Andar aqui não é você caminhar na rua, não. É a sua trajetória, a sua vida. Tudo que você pensa, faz, tudo na sua vida, família, negócio, tudo aqui está se referindo a esse andar. Você estava andando para o sistema, agora você está andando para Deus. Diz o texto: entenebrecidos no entendimento. Quem tem outra tradução aí? Entendimento mergulhado nas trevas. Quem tem outra tradução?
18. Olha aí. Pode ler de novo, irmão. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Pastor, mas Paulo está falando aqui daqueles que estão sem Deus. Sim, ele está traçando o perfil daqueles que andam no sistema. Está dizendo que nós também outrora andava nesse sistema. Não é isso? Então essas pessoas, as suas mentes estão mergulhadas nas trevas. Não tem luz. Trevas aqui é falta de conhecimento, esclarecimento. Por quê? Porque as trevas, esse mundo, esse sistema cega a mente. As pessoas não conseguem entender, está caminhando para a derrota, para a destruição, mas não conseguem perceber que estão caminhando para lá. Mas a proposta é que nós, como aceitamos a Cristo, nós agora não podemos mais andar desta maneira, sem conhecimento. Nós precisamos buscar a Deus enquanto há tempo. Pelo amor de Deus, irmão, leia a Bíblia. Eu sei que os irmãos são muito bem ensinados. Leia, paute. Se você tem um tempo para fazer uma coisa que é vaidade, largue esse tempo e vá ler a Bíblia. Vá buscar conhecimento. Busque conhecimento da palavra através da revelação do Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que o seu autor, quando você lê, ele está presente ao seu lado. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A minha tradução é corrigida, diz assim: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Até, veja aí, o coração, a alma está endurecida. Vamos mais, porque os quais, havendo perdido todo o sentimento. Olha aí, lê essa primeira parte na sua Bíblia, no qual dele? Do 18. 19. Não se preocupem mais com o que está certo ou errado. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado. Os quais havendo perdido todo o sentimento. Aqueles que não se preocupam mais com o que está certo ou errado. Não se preocupa mais com o que está certo ou errado. Perderam toda a sensibilidade. Perderam a vergonha. Meus amados, aqui Paulo está falando do sistema, das pessoas que vivem sem Deus, que estavam nesse sistema na cidade de Éfeso, naquele tempo. As pessoas que viviam, era o sistema que movia o mundo naquela época. Mas os cristãos saíram dentro desse sistema. Ele está dizendo que os crentes, os cristãos de Éfeso, não poderiam mais viver nesse sistema. Perder toda a sensibilidade, a vergonha, a decência. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Não tem alguma coisa semelhante nos nossos dias, não? Vocês não estão percebendo? Ou você não percebe? Se você não percebe, o certo para a sociedade que vive nesse sistema, o certo para eles é errado. E o errado para eles são pautados como aquilo que é bom, que é correto. Agora pasmem vocês, aqui em Éfeso tinha cristãos que estavam dizendo que servia a Deus, mas estavam vivendo no sistema. Não, pastor, não tem problema não.
Deus, Ele me conhece. Há poucos dias, lá em Jardinésia, tem uma pessoa lá, que desde que eu cheguei lá, vai na igreja, vai quando quer, de repente chega lá, agora eu vou servir a Deus verdadeiramente, agora apanhei demais, agora entendi que eu tenho que servir a Deus e venho para servir a Deus. De repente começa, mas rapidamente desaparece. Meu Deus, o que aconteceu? Vai, volta, aí a gente ouve, essa igreja não presta, isso mais aquilo outro, agora e acaba com a igreja e com os crentes. De repente acontece algo, ela corre para lá, agora eu vim me reconciliar. Há poucos dias, minha esposa perguntou para ela: mas você não vem mais na igreja? Você está viajando, que ela sempre viaja. De repente, na mesma hora que não está lá, está para o lado do Mato Grosso, está para o lado do Pará, está para o lado de Uberlândia, ela não para lá. E aí, minha esposa perguntou para ela: mas você não vem mais na igreja? O que aconteceu? Você está viajando? Porque você sempre viaja? Não, estou lá em casa mesmo. E agora eu vou ser crente em casa. Vou ser crente do meu jeito. Não vou ficar ouvindo doutrina de homem, não, conversa de pessoas, não. Eu vou viver lá em casa. A vida toda torta. Deus me conhece. Eu oro, Deus me responde. Tudo bem, meu? Vá. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução, tem outra tradução aí que diz o quê? Práticas impuras. Práticas impuras. Dissolução significa corrupção, depravação de costumes, devassidão. Está no dicionário. Se quiser pegar no dicionário, pode procurar lá. O que significa dissolução? Dissolução significa corrupção, depravação, devassidão, depravação dos costumes. Está no dicionário, você pode procurar lá. E essa palavra está na Bíblia. Então a pessoa se entrega a essa prática depravada. Aí a pessoa, quando na igreja fala, você tem que se portar decentemente, você tem que andar decentemente. Essa é conversa de pastor. Está na Bíblia, está aqui na palavra. Sabe por quê? Porque esse sistema não pertence a quem vai para o céu. A proposta do céu é outra. Nós estamos peregrinando nesta terra, ainda não estamos no nosso lar. E o nosso lar tem um sistema. Lá a Bíblia diz que é santidade. Lá a Bíblia diz que tudo é puro, tudo é santo, é verdadeiro. E quem está indo para lá precisa encaixar na sua mente, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, essa ideia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Jesus está voltando para buscar a igreja. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós temos que tomar uma decisão definitiva. Eu vou servir a Deus independente, aconteça o que acontecer. Eu vou servir a Deus verdadeiramente. O mundo não precisa de cantor, de pregador, porque tem muito. O mundo precisa de pessoas que estejam andando integralmente com Jesus, que esteja sendo a referência de Cristo para esse mundo. Agora existem muitas ideias de Cristo no mundo, distorcida, porque a Bíblia mostra uma ideia só de Jesus. Ele é a expressa imagem de Deus, do caráter, da personalidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos mais. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza.
A palavra avidez significa desejo imoderado, desejo veemente de alguma coisa, ansiedade, cobiça, ambição, voracidade, sede, para com ambição cometer todo tipo de impureza. Quem tem outra tradução é a palavra impureza aí? Impureza, imoralidade, imoralidade desenfreada. Olha aí. Cometerem toda a impureza. O que é impureza? Qualidade ou estado de impuro, misturado. Presta atenção aqui. Impureza, no sentido, isso aqui está tudo no dicionário, pode buscar lá no dicionário para você ver. Impureza significa qualidade ou estado de impuro, misturado, contaminado, sensual, impúdico, torpe, imundo. Impureza significa mancha, mácula moral. Como que um sistema desse se encaixa nas coisas de Deus? Nunca. E como que eu que digo que sirvo a Deus, ainda vivo nesse sistema? Não tem. Ou nós seguimos a Cristo, ou estamos seguindo a outra coisa. Ou nós servimos a Cristo, ou não servimos a Cristo. Ou estamos ajuntando com Cristo, ou estamos espalhando. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas brincam com as coisas de Deus, brincam com o nome cristão, o nome que carrega. Outro já nem quer se apresentar que é cristão, porque tem vergonha. Porque a vida, na verdade, dentro do seu ser ainda habita esse sistema. É claro que tem pessoas que quando convertem a Cristo ainda está passando por um processo. Eu entendo perfeitamente. Tem pessoas que aceitou Jesus há pouco tempo e está passando por um processo. Beleza, está tudo beleza, correto. Você está ainda saindo do sistema, criando forças, raízes. Você ainda é um bebê espiritual. Mas eu falo nessa noite para crentes que na verdade conhecem, que já ouviu os ensinamentos, que sabe o que tem que fazer e não faz. Mas qual é a proposta? Vamos rapidamente para o versículo de número 1. Paulo vai dizer assim, versículo 1: qual é a proposta para nós? Nós falamos um pouco aqui, Paulo está dizendo que a proposta é deixar, largar, abandonar o sistema. E o que é que Paulo está dizendo? Rogo-vos, pois, irmão, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Voltando para o texto que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sobre si a sua cruz e me siga. Deixa eu perguntar, para onde Jesus estava indo? Ah, pastor, Jesus estava indo, a proposta de Jesus era ir para onde? Para o Calvário, não era? Mas do Calvário, encerrou? Não, né? Ele foi para onde? Sepultura, sim ou não? Mas depois, ressuscitou, está à destra de Deus. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sobre si a sua cruz e me siga. A palavra aqui, seguir Jesus, significa andar nos passos. Jesus pisou aqui, aí você vem atrás no mesmo passo. Jesus pisou aqui. É você seguir nas mesmas pisadas. Mas tem muita gente querendo seguir Jesus, quando Jesus está andando e Ele multiplica o pão. Maravilhoso, mas eu seguir Jesus é bom demais.
Jesus multiplica pão, Jesus faz milagres extraordinários. É maravilhoso seguir Jesus. É bom demais seguir Jesus. Louvado o nome do Senhor. Quando Jesus acalma a tempestade, está passando dificuldade, oh Deus, me socorre. Nós queremos Jesus como Salvador. Quando eu preciso, me ajuda aqui, me socorre aqui. É a mesma ideia daqueles que vivem lá no mundo, que tem as suas idolatrias, e quando precisa chama. É a mesma ideia. Tem pessoas que acham que é seguir Jesus só quando Ele multiplica o pão, quando cura a enfermidade. Mas o caminho de quem segue a Jesus muitas vezes leva para o Getsemane. O caminho seguir a Cristo muitas vezes leva para o Getsemane. Muitas vezes leva para o Calvário, e nós não queremos Calvário, aonde temos que sacrificar a nossa vida por amor a Deus. Porque sabe o que acontece? Nós temos que crucificar a nossa carne todos os dias. Ela tem que estar queimando todo dia lá no altar. A nossa carne quer se levantar, mas ele diz: você vai queimar no altar. A carne tem que ser queimada totalmente. Mas quem segue a Jesus pode até ir para o Getsemane ou o Calvário, para a cruz, pode até ir para a sepultura, mas vai sair de lá. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. A proposta de Jesus, e às vezes, na verdade, é você segui-lo. Não importa aonde você vai passar, mas você deve passar aonde ele passou. O texto Paulo vai dizer aí: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como é digno da vocação. Alguém olha para você e diz: realmente é um servo de Deus. Alguém olha para você e diz: realmente é uma serva de Deus. Nós estamos vivendo num sistema que os crentes muitas vezes, se o outro pisar no pé, o próprio irmão, é causa dele aflorar aquilo que existia na velha natureza. Tempo desse eu estava aqui na praça aqui, encostei meu carro e fui. Estava a feirinha, estava só do lado de cá, eu encostei o carro ali perto da escola. E encostei o carro e fui, comprei algo. Voltei para o carro, não percebi que uma moça estacionou a bis atrás do meu carro. Só que ela estacionou e não pôs ela assim, ela pôs ela assim. E ela deita, né, por causa do tripé. Eu dei partida no carro, não percebi. Eu olhei no retrovisor, olhei no espelho aqui, não vi nada, dei ré. Bateu, a moto dela caiu. Falei, esbarrou, não tem nada ali atrás, o que tem? Eu olhei, aí vi um pedaço da moto no chão. Parei, fui para frente um pouco, parei, voltei. Aí vem a moça, mais brava. Você não está vendo? Moça, perdoe, eu não vi realmente. Eu não vi, não percebi, porque eu cheguei aqui, não tinha nada. Você estacionou ela, eu olhei no retrovisor, nem de cá, nem cá, não vi nada atrás. Não, você tem que parar, você quebrou minha moto. E começou a falar um monte de coisa. Eu falei, moça, eu não fiz por querer. Perdoe, eu não vou querer bater numa moto por querer. Não faço isso não. E ela foi conversando, moça, me perdoa, eu vou pagar a sua moto, pode, vamos ver o que aconteceu, eu vou pagar, pode ficar tranquilo. Mas você não pode fazer isso, e querendo esticar o assunto. Eu não, moça, fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Graças a Deus você não machucou ninguém, graças a Deus. Isso aqui é bem material, a gente conserta, fica tudo belezinha de novo. Tiago, um arranhado, pinta, não tem problema, pode ficar tranquilo. Graças a Deus não machucou ninguém. Porque quebrar uma perna é mais complicado, né? Graças a Deus ninguém machucou, não é uma pessoa, né? E ela foi acalmando, beleza? Aí organizou, eu comprei a peça, arrumou. Aí eu estava lá na Jardinésia, aí ela me ligou.
irmãos, você me perdoa. Eu fiquei alterada, porque, nossa, eu vi aquilo, eu fiquei alterada e tal. Mas eu quero te pedir perdão, porque eu percebi que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa diferente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Maravilha. Como as pessoas te veem? Elas veem realmente Jesus na sua vida ou não? Paulo vai dizer: andeis como é digno da vocação. Os discípulos, lá no livro de Atos, quando acontece algo extraordinário ali, as pessoas: mas o que aconteceu? Milagres acontecendo, esse povo com esse movimento, o que está acontecendo? Alguém disse: olha, esse povo aí é aqueles que eles estiveram com Jesus. Esse povo aí é diferente. Maravilha. Glória a Deus. Ande digno da vocação. Que quando acontecer algo na sua vida, alguém olhar para você e dizer: realmente é crente. E Jesus olhar lá do céu, sabe o que Jesus faz? Jesus fica muito feliz com você. Jesus se alegra com você. Deixa eu dizer uma coisa para você: as coisas que nos acontecem é para manifestar o que está dentro de nós, para manifestar o que está dentro de você. Se realmente você está ainda no sistema, ou se você já aceitou a proposta de Cristo do Evangelho e realmente você serve a Cristo. Pastor, isso é impossível ser um cristão perfeito. Não, a Bíblia diz que nós devemos andar em Cristo até que Cristo seja formado em nós, até que sejamos perfeitos em Cristo, sejamos maduros. Aleluia, glória a Deus. Jesus espera isso de nós. Os céus esperam isso de nós. E o mundo também espera isso de nós. O mundo é simplesmente aquilo que vai ser usado para dizer se realmente nós serve a Deus ou se não serve. Amém? Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, com autorização do pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, nós estamos indo para um céu de glória. Jesus, ele não é uma utopia, não é simplesmente uma história. Jesus é real. O céu é real. Oh, glória a Deus. Jesus, ele quer que nós sejamos verdadeiramente seus discípulos. Lá na igreja de Antioquia diz a palavra que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. O que é um cristão? É um seguidor de Cristo, é um modelo de Cristo. Esse mundo precisa de seguidores de Cristo. O mundo não precisa de crentes, porque crente, a Bíblia diz que até o diabo é. O mundo precisa de cristãos, porque cristão é seguidor de Cristo, é aquele que está sendo discipulado por Cristo. Vamos orar? Querido Deus eterno Senhor, eu quero ser. Oh meu Deus, o Senhor é bom, meu Pai. Senhor, oh meu Cristo, verdadeiro Senhor da glória. Nós cremos nesta palavra que é fiel e verdadeira, Senhor. Meu Deus, nós estamos, Senhor, muitas vezes aquém da proposta do céu para nós. Nós precisamos, Senhor, muitas vezes e mais vezes se humilhar perante o Senhor, para que possamos, Deus, ser verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos, Deus,
a cada dia, Senhor, manifestar a proposta da vocação que nos foi dada em Cristo Jesus. Nós precisamos, Senhor, aleluia, andar na direção certa, fazer a coisa certa no tempo certo, para a pessoa certa, que é Cristo, é Deus primeiramente, e em sequência ao próximo. Bendito seja o nome de Jesus. Oh meu Deus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, que muitas vezes o teu filho, a tua filha tem se esforçado, mas às vezes, Senhor, o esforço que ele tem feito, ela tem feito, não tem sido suficiente. Mas pedimos esta noite ao Espírito Santo, socorre-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Espírito Santo, toma-nos pelas mãos e nos ajuda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, Senhor, desta ajuda do céu. Acrescenta a nossa fé, acrescenta, Senhor, a fé do teu povo, porque sem fé é impossível te agradar. Oh, aleluia, Pai, fica conosco. Abençoa, Jesus, dá vitória ao teu filho, à sua casa, à sua família. Aleluia, aqueles que estão verdadeiramente, Senhor, buscando, Senhor, aleluia, este reverencial, esta maturidade, esta perfeição em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá vitória em tudo, Senhor. Eu te peço, Deus, por tudo, Senhor. Abençoa a vitória para a glória do seu nome, Senhor. Aleluia. Abençoa o teu povo em nome de Jesus e da vitória, Senhor. Tu és fiel e a tua palavra é fiel, que ela seja a espada mais afiada do que uma espada de dois gumes nos nossos corações e nas nossas almas, para que possamos, Senhor, te agradar. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, está conosco.